Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 24. Lucas 15, verso 24. É um texto que Deus colocou no meu coração e eu queria muito poder compartilhar com vocês essa noite. Lucas 15, verso 24, e você fica conforme é de costume na sua igreja, tá bom? Esse copo é meu? É meu esse copo? Diz assim, ó: porque este meu filho estava morto e vive, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo a aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer essa festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E você diz amém. Se assenta, por favor. Cadê os músicos? Foram embora? Não? Estão aqui? Lá na igreja não pode tomar água, não. Brincadeira. Se puder me ajudar. Depois sobe o baterista também. Gostei tanto dele. O bom é que ele tem um ar-condicionado para ele, né? O baterista aqui já dá para ver que ele é bem tratado. Por isso que o bumbo tá bom. Os lá da igreja são maltratados, aí o bumbo só vive ruim. Eles sempre quebram a baqueta depois do fim do culto. Se puder, depois me ajuda aqui o Ministério de Louvor. Eu vou ser muito breve, muito sintético nas minhas palavras. Queridos, você sabe que nós estamos diante de uma das parábolas da Bíblia mais interessantes e mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo. A palavra parábola em si, ela já traz-nos uma informação muito interessante, que é colocar algo ao lado de outra coisa para um efeito de comparação. Então, parábola é comparar uma coisa com a outra. Mas veja que Jesus, em determinados momentos da sua vida, Jesus não pregava utilizando as parábolas. Jesus pregava utilizando-se de analogias gráficas. Qual é a diferença das parábolas para as analogias gráficas? Analogias eram coisas que faziam parte do dia a dia, que Jesus usava para isso. Obrigado. No final do culto eu pago o salgadinho e o suco, tá? Então Jesus usava coisas do dia a dia para ministrar a palavra. Lembra que um dia Jesus falou assim: olha, eu sou o sal da terra e eu sou também a luz do mundo? Jesus estava usando aquilo ali para pregar porque ele queria falar sobre coisas do dia a dia. Sal e luz são coisas do dia a dia. Em outro momento, Jesus quis falar acerca da proximidade que existe entre o pastor e a ovelha, o líder e o liderado, o discípulo e o mestre, o comando e o comandado. Ele falou assim: olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu também sou conhecido. Naquele contexto, pastor e ovelhas também faziam parte do dia a dia. Então, nesse segundo episódio, Jesus está se utilizando de parábolas
Mas aqui vão precisar de pelo menos duas coisas, ou duas coisas vão acontecer enquanto Jesus ministra por meio das parábolas. Número 1, a mensagem ela fica muito mais transparente e clara nos ouvidos daquele que ouvem. E número 2, Jesus usava isso como estratégia para evitar confusão e dissensão entre os homens da época, que na verdade não estavam diante dele para ouvir palavras, mas diante dele para ouvir coisas que poderiam lhe acusar. Então, essa parábola, ela traz um sentido muito bom, porque aqui a Bíblia fala sobre um pai e também sobre 2 filhos. Existem pelo menos 3 tipos de pai, que são, ou pais. O primeiro pai, ele é o natural. O segundo, ele é o pai adotivo. E o terceiro, ele é o pai celestial. E os 2 filhos aqui, eles representam a igreja de Jesus. Porque toda a igreja, existe o filho pródigo, mas existe o irmão do filho pródigo. Você sabe a razão pela qual ele sai de casa? Ele sai de casa porque ele carrega dentro dele um desejo de conhecer. Um belo dia, ele acorda e diz assim: pai, eu já não tenho mais interesse em viver aqui. Eu quero a parte da herança que me cabe. O pai, de pronto, entrega para ele aquilo que era parte ou que era direito dele. Ele pega a sua herança, sai de casa e vai viver no mundo. Alguns estudiosos vão dizer que todo ser humano, ele carrega dentro dele o desejo por conhecer, sobretudo na sua adolescência e no início da sua juventude. Prazeres, sensações, emoções, ciência, tecnologia. O homem, ele sempre teve desejo por conhecer. Então agora ele vai sair de casa. E o que ele vai viver? Prazer por prazer, momento por momento, satisfação por satisfação. Porém, momentos acabam, prazer também acaba. E muitas das vezes o final disso tudo é vergonha, decepção e desgraça. Até que um dia ele se encontra em uma posição que ele nunca se imaginou antes. E qual foi a posição? Cuidando de porcos, desejando comer as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Diga, ninguém lhe dava nada. E que bom que ninguém lhe dava nada, porque talvez se alguém lhe desse alguma coisa, no meio do fosco da miséria que ele estava, ele não desejaria sair de lá. Porque embora vivendo em uma situação extremamente caquética, miserável e obscura, o orgulho talvez poderia ter falado um pouco mais alto, mas ninguém lhe dava nada. Aquele ninguém lhe dava nada foi bom para ele, porque ele cai em si, lembra que tem pai e decide voltar. Reconhecendo o seu estado, ele decide voltar. Escute, os maiores homens que você vai ver na Bíblia foram homens que reconheceram o estado dele. Os homens mais poderosos na Bíblia não foram homens que tinham o nariz em pé. Os homens mais poderosos na Bíblia, eu vou te provar, foram homens que reconheceram quem eles eram diante de Deus. Você lembra de Moisés, o maior líder legal de Deus no Antigo Testamento? Tanto que a Bíblia diz em Deuteronômio 34:10, e nunca mais houve profeta como Moisés, com quem Deus tratava face a face. O dia que Deus comissionou Moisés para o serviço de libertador de Israel, Moisés disse assim: Senhor, mas eu não sei nem falar. Eu preciso de alguém que o Senhor venha enviar comigo. Imagina eu te convidando ou te vocacionando para você libertar o povo de Tanguá. Você pode duvidar da minha voz, mas imagina o próprio Deus te chamando e te dando a vocação. Moisés, mesmo assim, ele expõe diante de Deus a sua fragilidade. Aí Deus diz: então eu vou colocar Arão do seu lado. É só você ver o homem segundo o coração de Deus, que se chamava Davi. E quando Davi ele teve os teus problemas e as suas falhas, a Bíblia diz que Davi ele fala: Senhor, essa aqui é a minha realidade espiritual. Olha quem eu sou. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, faz-me limpo como isopo. Só que tem uma coisa: tira o trono, tira a coroa, tira o anel do meu dedo, me tira o palácio, só não arranque de mim o teu espírito. A gente vai ver o próprio Jesus, que
Como homem, quando ele estava no Getsêmani e ele acaba de suar ou gotejar sangue, Jesus, numa posição onde ele estava entre a cruz e a espada, entre a vida e o sacrifício humano, ele falou: Pai, eu sei que essa é a tua vontade, mas, se possível, passe de mim esse cálice. É a humanidade de reconhecer o seu estado. O homem mais poderoso depois de Jesus no Novo Testamento chama-se apóstolo Paulo. E Paulo, sendo cidadão judeu e romano, Paulo, a Bíblia diz que ele vai chegar diante de nós, ao expor os teus livros, ele vai dizer: conheço o homem, se na carne ou no espírito eu não sei, mas ele foi levado até os céus. E ele viu coisas que não se pode nem falar. E mesmo depois de ter tido uma experiência tão poderosa com Deus, ele tinha um espinho na carne. Todo homem poderoso, ele tem a capacidade, a hombridade de reconhecer o seu estado diante de Deus. Eu tenho um espinho na carne, e todas as vezes que eu oro, esse mensageiro de Satanás vem me esbofetear, e a única coisa que o Senhor me diz é: a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu já falei que diante do Senhor, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sempre está diante de mim. Paulo, não tem desculpa, a minha graça te basta, e o teu poder, ou o meu poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga para alguém do seu lado: para Deus te engrandecer, diga isso para ele, diga: você precisa reconhecer o seu estado atual. Deus não levanta quem não consegue reconhecer quem é. O filho pródigo, ele então decide voltar. Diga comigo no 3, 1, 2, 3, voltar, 1, 2, 3. E quando ele vai retornar, ele vai ter 3 surpresas. Quantas surpresas? Número 1, o amor do pai. Porque quando o filho pródigo ele está retornando para a casa do pai, a Bíblia vai dizer que o pai ele sai da casa, vai correndo até o filho. Primeira surpresa, o pai dá um abraço e dá um beijo. E o pai vai restituí-lo do que ele perdeu. Porque para quem retorna, existe restituição de coisas que foram perdidas. Toma anel, toma capa e toma calçado, põe no pé. O filho pródigo tem uma segunda surpresa. Diga qual? O pai preparou uma festa para ele. Entra na festa que eu preparei para você. Porque para quem volta tem direito de festa dentro da casa do pai para ele. Mas o filho pródigo tem uma terceira surpresa, e a terceira é desagradável. Me pergunte qual? A revolta do irmão mais velho, a indignação do irmão mais velho. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Aliás, eu não sei nem se dá para a gente chamar esse camarada aqui de irmão, porque irmão se alegra com o outro, irmão fica feliz com o levantar do outro, irmão de alguma forma ele celebra o retorno do outro. Só que esse irmão, ele não celebra o retorno daquele que partiu. Esse irmão, ele está ignorando, ele está reivindicando a volta de um filho que retornou para a casa do seu pai. Diga para alguém, por favor: você não é melhor do que ninguém porque você não saiu da casa do pai. Diga isso para ele. Porque o nosso problema é que às vezes a gente se acha superior a alguém porque nós nunca saímos da casa do pai. E a gente fala assim: eu sou crente de berço, Deus tem que me amar mais. Eu nunca me desviei, Deus tem que me amar mais. Eu casei virgem, Deus tem que me amar mais. Eu nunca decepcionei Deus, Deus tem que me amar mais. O nosso problema é que a gente acha que nós somos amados por mérito, quando na verdade nós somos amados por graça, bondade e misericórdia de Deus. Eu aprendo e eu descubro para você uma coisa muito intrigante, perigosa, mas que é extremamente interessante. E o que é? É que esse filho que não saiu, ele revela estar tão perdido na casa como o filho que havia ido embora. Por qual razão? Porque o sentimento dele com relação a quem está voltando
vai ter a capacidade de denunciar o quanto perdido ele estava ainda que estando dentro da casa do Pai. É perigoso demais quando eu ignoro ou quando eu rejeito o retorno de alguém. Eu estou sendo diagnosticado como alguém perdido, porque o retorno de alguém não deve ser algo evitado, destacado, não deve ser algo que nos preocupa. O retorno de quem saiu precisa ser celebrado pelos irmãos que ainda estão dentro da casa. Sabe qual é a diferença? É que algumas pessoas, elas se desviam saindo, outras se desviam permanecendo. Algumas pessoas, elas se afastam deixando a casa, outras pessoas se afastam carregando sentimentos ruins dentro da casa do seu pai. É muito estranho, isso aqui eu queria compartilhar com vocês, IMC, é que quando o filho pródigo foi embora, você não vai ver nenhum registro do seu irmão entristecido porque ele foi. Mas quando o filho pródigo está retornando para casa, o seu irmão fica devastado, revoltado, porque o seu irmão está voltando. É perigoso demais quando eu não me entristeço quando alguém sai, mas eu fico revoltado quando ele está voltando para dentro da casa do meu pai. Irmãos, tem gente que nunca mandou uma mensagem para alguém que saiu, mas fica medindo ele da porta quando ele está entrando e está retornando para casa. Voltou arrebentado, perdeu tudo, saiu namorando e está sem ninguém. Também a mulher deixou, também o filho está nas drogas. Ei, nós não estamos aqui para medir quem está voltando. O pai já nos deu exemplo. Quando alguém voltar, eu abraço, dou um beijo, pego na mão e conduzo para dentro da festa que o pai preparou para ele. Você pode levantar a mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Nós não seremos juízes de quem saiu ou de quem voltou. Nós estamos aqui para sermos modelos do Pai. Quem saiu precisa ser abraçado, beijado e conduzido de volta para a festa que o Pai preparou para ele. A gente não busca quando sai, não manda uma mensagem quando sai, não se comunica quando sai, não se preocupa quando sai, não manda um WhatsApp quando sai, não vai na casa quando sai, não manda um direct quando sai, mas quando volta a gente olha torto, quando volta a gente quer falar mal, quando volta a gente printa e manda para alguém, quando volta a gente não abraça, quando volta a gente não beija. Há poder no sangue de Jesus. Quando voltar o abraço, quando voltar o beijo, quando voltar eu pego na mão, quando voltar eu digo você é incrível, quando voltar eu digo fez falta, quando voltar eu digo melhora que o altar te espera de novo. Nós não vamos colocar quem saiu para fora, nós vamos ser um canal de Deus para conduzir para o altar de novo. Diga para alguém, quem saiu precisa da nossa ajuda. Diga isso para ele. Obrigado, pastor Márcio. Quem saiu precisa da nossa ajuda. Não rejeite alguém que está voltando. Ele só precisa de um abraço. Às vezes, irmãos, o que vai curar alguém que voltou é simplesmente um abraço que você vai dar nele. Você lembra quando Eutico caiu da janela? O que Paulo fez para que Eutico ressuscitasse? A Bíblia diz que Paulo desce do lugar que ele estava. Eutico estava num lugar alto, Paulo desceu, e a Bíblia diz que Paulo o abraça. Diga para alguém, tem horas que eu não estou precisando disso aqui. Diga para ele, diga. Tem horas que eu não estou precisando que você faça assim para mim. Tem horas que eu estou precisando que você faça assim para mim. Não é que a gente não tem que corrigir, mas existe momento para correção. O filho que volta, ele não quer ser corrigido para ir embora de novo. O filho que volta, ele só está precisando ser abraçado por alguém. Ei, o irmão do filho pródigo nunca abraçou, mas rejeitou. Nunca cuidou, mas rejeitou. Nunca mandou uma mensagem, mas rejeitou. Nunca consolidou, mas rejeitou. Nunca foi esperança, mas rejeitou. Essa igreja aqui em Tanguá vai mostrar que ainda existe amor, que ainda existe cuidado, que ainda existe proteção, que ainda existe abraço e beijo para quem volta. Sabe por que eu preciso abraçar? Porque se eu não abraçar, os amigos da maconha abraçam. Se eu não abraçar, os amigos da cocaína vão abraçar. Se eu não abraçar, os amigos do barzinho vão abraçar.
Eu falei para você que você ia ser rejeitado. Aqui não. O amor que a gente vai liberar para quem voltou vai ser muito melhor do que tudo que ele já recebeu em todo o tempo que ele esteve dentro dessa casa. Aleluia. Tem gente que não ficou porque você não abraçou um dia. Tem gente que não ficou porque a gente olhou torto um dia, Mateus. Tem gente que não ficou porque quando ele estava voltando, a gente ficou se questionando por qual era a razão que ele estava voltando para casa. Eu sei porque que às vezes a gente tem dificuldade de abraçar, porque a gente acha que alguém que voltou para Jesus está voltando para a gente. A gente acha que alguém que voltou para casa está voltando por causa da gente. Querido, quem voltou não voltou para você. Quem voltou, voltou para o Pai. Aleluia. Você está preocupado porque alguém está voltando, mas ele não está voltando porque tua cara é bonita, porque você usa um cordão, porque você está com a camisa que é da Hugo Boss, porque o seu sapato é da Armani, porque o teu perfume é da Anjo. Não, ele está voltando porque ele sentiu falta do Pai, não foi de você. Então escute uma coisa, eu não tenho que tentar rejeitar alguém porque ele não voltou por causa de mim. Diga para alguém do seu lado, talvez essa mensagem seja para mim, diga isso para ele, diga, porque um dia eu posso sair, mas quando eu voltar eu só preciso ser abraçado, eu só preciso ser cuidado. Tem gente que você está ignorando porque você está achando que ele te conhece. Você segue ele no Instagram, ele não te segue. Você fuxica a vida dela, não fuxica a sua. Você conhece a história dela, não conhece a sua. Querido, ela nem sabe o teu nome. Ela está dizendo, eu não voltei para ninguém, eu voltei porque eu senti falta da casa do meu pai. Sentiu falta do pai. Ele está tão perdido, mas tão perdido, que algumas coisas vão denunciar o quanto ele está dentro da casa do pai e anda perdido. Verso 25 do capítulo 15. Filho mais velho estava no campo e vindo aproximar-se da casa, ouviu as músicas e danças, chamou seus servos e perguntou, o que significa aquelas coisas? Tem gente que está tão perdido, mas tão perdido, que mora dentro da casa, mas não sabe o que acontece na casa. Posso dar uma apertada com amor? Nosso problema é que a gente está querendo dar satisfação para Deus sobre coisas que acontecem na casa dos outros, quando a gente não sabe o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. O que significa aquilo que acontece dentro da casa? Ué, mas a casa não é sua? E você está perguntando à pessoa que está do lado de fora sobre o que está acontecendo lá dentro? A gente está tão interessado, irmãos, em dar satisfação da casa dos outros, que a gente não se preocupa em se responsabilizar com a nossa própria casa. Explica, pastor. Vou te explicar. O que a mulher de fulano está fazendo ali? Cadê a sua, querido? O que o marido de fulano estava fazendo naquela rua? Por onde anda o teu marido? Eu vi o filho de Beltrana conversando com os menininhos naquela esquina ali. E o teu filho por onde anda? Quando Jesus voltar, Jesus não vai me perguntar sobre Viviane, Jesus vai me perguntar sobre Liciane. Você consegue entender isso? Jesus não vai perguntar, Márcio, cadê Liciane? Ele vai falar, Márcio, cadê Viviane? Porque a responsabilidade que Deus me deu é sobre os que estão dentro da minha casa e não sobre os que estão dentro da casa dele. Então pega na mão de alguém do seu lado, por favor, me ajuda a pregar. Se for tua mulher e o teu marido, melhor ainda. Diga isso para ele, eu sou responsabilidade sua. Diga isso para ele, diga, quando Jesus voltar, ele não quer saber o que o vizinho do lado estava fazendo meia-noite, sexta-feira, fora de casa. Ele quer saber onde o teu filho está, a mulher está, o que está acontecendo dentro da tua casa. Essa é a preocupação que a gente precisa ter. Tem gente que congrega na igreja. Esse dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, teve festa na igreja ontem? Eu falei, irmão, não pergunta de novo. Ele falou, não, eu vi um negócio no Instagram. Eu falei, irmão, você congrega onde? Ele é aqui. Eu falei, quanto tempo? Ele, 3 anos. Eu falei, você não sabe o que acontece aqui? A gente está tão interessado, irmãos, de saber o que acontece na casa dos outros, que a gente está perdido dentro da nossa. Eu preciso me concentrar sobre as coisas que acontecem dentro da minha casa. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele chama o servo. Ele chamou um servo. Chamou um. No 3 diga servo. Chamou um. 1, 2, 3. Não falei 3. 1, 2, 3. Me pergunte por quê? Porque só servo sabe o que acontece dentro da casa. Filho mais velho, ele está interessado em saber o que acontece com os outros.
Agora o servo, ele está preocupado com os mistérios dentro da casa do pai. Só consegue viver mover do Espírito, só consegue viver manifestação do Espírito quem é servo. É conferência do Espírito Santo, sim ou não? Quanto mais servo você for, mais envolvido com as coisas e com os mistérios da casa do pai você vai estar. Alguém falou lá na igreja esses dias, parece que está vivendo entretenimento aqui dentro. Eu falei entretenimento porque você está se tornando irmão mais velho. Irmão mais novo não está preocupado com festa, ele quer entrar. E servo quer participar, porque ele sabe que se o pai falou, tem que acontecer. Servo não questiona a liderança do pai. Servo aceita, participa, se envolve, coloca a mão na massa para ajudar. Bata na mão de alguém do Senhor e diga: para lá, espírito de irmão mais velho. Aqui nessa igreja só tem servo. Nós estamos misturados, envolvido com os mistérios da casa. Porque servo conhece tudo. Irmão mais velho não sabe de nada. Mistério Deus não fala para qualquer um. Mistério Deus só fala com quem é servo. O que está acontecendo? O servo falou: é que o teu irmão mais velho voltou e o seu pai preparou uma festa linda para ele. Era para ele se alegrar, era para ele se contentar, era para ele comemorar. Mas a Bíblia vai dizer no versículo número 28 que quando isso aconteceu, ele se irritou, não quis entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava que entrasse. Mas é lindo, porque ele não quer entrar, ele se irrita, fica chateado, e o pai sai. Ele se ira, não quer entrar, mas o pai sai. Fica emburrado porque a festa não é para ele. Está triste porque o momento não é dele. Não se alegra porque o que acontece não tem a motivação envolvida nele. Tem gente que não se alegra com a alegria dos outros e não gosta de ver Deus tendo misericórdia do outro e preparando festa para ele. O problema do filho mais velho aqui não foi significativamente o filho ter voltado, mas foi a festa que o pai preparou para alguém que voltou. E eu vou chegar nesse ponto. Mas existem pessoas que elas não conseguem admitir que Deus faz festa para filho que um dia errou. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é forte. Tem gente que não consegue aceitar o fato de Deus preparar festa, restituir coisas para filho que errou e que voltou para casa. Não consegue. Então ele está chateado porque alguém que errou, porque alguém que foi embora, porque alguém que voltou para casa agora está sendo restituído com anel, com capa e com calçado no pé. Só que o pai sai da casa, deixa a festa e vai até ele. Diga comigo: graça. A mesma graça que alcança o filho mais novo também alcança o filho mais velho. Só que tem uma coisa: enquanto um está preocupado com o pai, o outro está preocupado com recompensa por servir o pai. Enquanto um está dizendo: eu vou voltar para o pai, o outro está dizendo: cadê a minha recompensa por nunca ter te traído e nunca ter te decepcionado? Porque o texto vai dizer que quando ele vai se encontrar com o pai, ele não vai entrar, e ele vai expressar a razão pela qual ele não entra. Aí ele vai dizer no verso 29: este eu te sirvo há tantos anos, nenhum momento eu transgredi o teu mandamento, contudo tu nunca me deu um cabrito. Diga cabrito. Ele quer cabrito, mas ele já tem o amor do pai. Escute isso aqui: as pessoas que não sabem se alegrar com a vitória dos outros, elas sempre vão estar mal posicionadas. Porque era para ele estar dentro da casa, mas ele é patrão, está no campo, e os servos estão participando do que Deus está fazendo. Você não entendeu? Isso aqui é muito forte, irmãos. Era para ele estar dentro da casa celebrando, só que ele está no campo tomando conta de animal, cuidando de vegetal, e os servos estão dentro da casa participando. Pessoas que não se alegram com a bênção dos outros, elas sempre estarão mal posicionadas em períodos de festa. Quando era para elas estarem comemorando, elas estão do lado de fora, cuidando de coisas que não é para cuidar, vivendo coisas que não é para viver, cobrando a Deus coisas que Deus nunca teve desejo de dar para elas, enquanto era para elas estarem se alegrando com a vitória do seu irmão. Enquanto isso, servos na festa. Pega na mão de alguém, por favor, e diga assim para ele: servo nunca perde uma festa que o pai prepara. Diga isso para ele, diga.
Uma mente que não foi transformada sempre vai me deixar de fora de coisas que sempre foram direito meus, irmãos. Ele não conseguia entender que tudo que tinha dentro da casa do pai era dele, porque a mente dele não foi transformada. Ele era filho, mas ele não vivia como servo, ele vivia como escravo. Uma mente que nunca foi transformada, ela sempre vai me tirar de tudo que é direito meu, que Deus preparou para mim. Ei, o que Deus preparou para você não foram apenas coisas vãs que você está cobrando a Deus. O que Deus preparou para você são riquezas espirituais que homens normais jamais conseguirão viver um dia. Então prefiro mudar minha mentalidade para experimentar o que Deus quer, ao invés de manter uma mente medíocre para desejar viver coisas que são medíocres. Eu quero um cabrito. Você é cabrito, irmãos? Carro é cabrito, iPhone é cabrito, namorada é cabrito, casamento é cabrito. Eu não tenho nenhum cabrito. Deus está dizendo, mas só que tudo já não te basta. Se a trombeta soar agora e você tem a garantia de que você vai encontrar-se comigo, isso aí já não era para te bastar? Nosso problema, irmão, é que a gente está vivendo com o pai, mas a gente quer cabrito. Eu só tenho um tênis, só tenho 2 sapatos, abri meu vestido, só tem 3 calças, cabrito. A irmã está rindo lá atrás. Sempre a mesma maquiagem, cabrito. Estou com 10 reais, não dá nem para poder fazer a unha que é 20. Está preocupada com cabrito, minha filha. Enquanto você estiver buscando cabrito, você sempre vai estar mal posicionada e longe das bênçãos do pai. Quando você entender que você é filho e que você tem direito a tudo que tem na casa, você não vai ter um tênis, você vai ter 30. Você não vai ter um casamento, você vai ter um casamento e de 3 em 3 meses você vai fazer uma viagem internacional. Você não vai ter apenas um namorado, você vai ter um namorado que tem condições para bancar a tua história dele junto. Você não vai ter apenas uma maquiagem, você vai ter Mary Kay, você vai ter tudo que você precisa ter para que você possa se enfeitar para viver o melhor de Deus para a sua vida. Para de se preocupar com o cabrito, porque quem quer cabrito está sempre mal posicionado. Mal posicionado. Deus está passando, mas você está pensando em outra coisa. Deus está de olho em te abençoar, mas você está do lado de fora. Irmãos, filho mais velho, ele deixa de viver as coisas de Deus, porque quando era para ele estar vivendo a manifestação do que o pai está fazendo, ele está do lado de fora em dia de festa. Você não entendeu nada. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade de vir um sábado para a igreja, porque ele acha que é o único dia que ele tem para descansar. Desculpa, às vezes a gente se comporta como o filho mais velho. A gente está mal posicionado quando Deus está manifestando bênção, poder e festa e graça sobre as nossas vidas. Diga para alguém, ainda bem que a gente é servo e por isso a gente veio para a festa. Diga isso para ele, diga, então o que está sendo derramado aqui, posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Se prepare para dias extraordinários. Se prepare para um tempo que você nunca viveu, de mente renovada e de transbordar de Deus sobre a tua vida, porque nós somos servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cuidado para você não se frustrar, porque o pai só fez festa para ele. Cuidado para você não se frustrar por achar que você é melhor do que o teu irmão e só a vida dele anda, só o ministério dele anda. Resumindo, o pai só faz festa para ele. Escute isso aqui. O pai não faz festa para o filho pródigo porque ele merece. Uau! O pai faz festa para o filho pródigo porque ele sabe que ele não é digno. Por que o pai nunca fez festa para o filho mais velho? Me pergunte por quê? Porque ele achava que merecia. Eu te sirvo há um tempão, tu nunca me deu nenhum cabrito. Vindo esse filho aí que nem merece nada, que nem merece, você fez uma festa para ele. O pai falou, é por isso mesmo. Porque quando o filho voltou para casa, o filho vai encontrar com o pai. O filho vai encontrar com o pai. O pai diz, pai, pequei contra o céu, pequei também perante a ti, já não sou mais digno. O pai, o quê? Não sou digno. Então toma um anel novo. Pai, você não sabe o que eu fiz? Peguei herança, fui embora, baguncei com o teu nome. Eu não sou
Pega uma roupa nova e dá para ele. Pai, mas você não conhece a minha história. Desejei comer bolota de porcos e não comia. Não tive nada para me alimentar. Eu não sou. Pega um calçado novo, então bota no pé dele. Pai, mas olha o que o senhor está fazendo. Estou barbudo, anêmico, esquelético, passei fome. Eu não sou. Pega o cordeiro, bota na brasa, vai assar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Não tem festa para quem merece, irmãos, só tem festa para quem sabe que não merece, mas o Pai é bom. Para quem sabe que não merece, mas o Pai vai abraçar. Para quem sabe que não merece, deixa eu liberar a palavra sobre a tua vida. Tem gente que não entende porque Deus te abençoa e nem vai entender. Tem gente que não entende porque Deus faz na tua vida e não faz na dele. Tem gente que não entende porque que a mão de Deus está estendida sobre a tua igreja. Tem gente que não entende porque você fala menos do que ele, tem menos influência do que ele, é pior do que ele, mas Deus está fazendo você andar. É porque todo dia que você acorda, você fala: Deus, eu nem merecia ter acordado, mas eu acordei. Nem merecia estar de pé, mas estou. Levante suas mãos para o céu, abra a tua boca para adorar a Ele. Recebe unção, recebe graça, recebe autoridade, recebe intrepidez, recebe poder do Espírito. Se é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deixa Deus te usar agora. Ora macandere barasuri, ora me candara barachandere barahaya. Oh, nós chamamos Jesus, nós te abraçamos, Senhor, porque a gente sabe que a gente não é digno, mas é o Senhor que está aqui, é o Senhor que está aqui. Não vai entrar, não vai entrar por quê? Porque esse cara aí gastou tudo com prostitutas. Gastou dissolutamente. A palavra dissolutamente não quer dizer que ele gastou com prostituta, irmãos. A palavra dissolutamente quer dizer que ele gastou sem pensar. Mulher, quando você entrega um cartão de crédito sem limite para ela. Ah, para onde? Vou para o shopping com as irmãs. Quanto é que tem aqui de limite? Tem 1.000. Quanto é que eu posso gastar, amor? Quando chama de amor, você já sabe que é golpe, né? Amor, eu vou pro shopping. Tem quantos limites? R$1.000. Mozão, quanto é que eu posso gastar? Não chamou de amor essa semana, mas tudo bem. Gasta 200. 300, tá bom. Aí chega lá, ela gasta os 1.000 do cartão. Aí você chega em casa, ela fala: amorzinho. Você fala: gastou quanto? Não quer nem saber se a mulher tá viva. Gastou quanto? Aí ela fala: R$900, miserável, o diabo te usou hoje. Aí você fala: não, mas fica tranquilo que eu parcelei em 3 de 300, vai dar a mesma coisa. Gastou dissolutamente, sem pensar no amanhã. Isso é dissolutamente. E gastou com prostitutas. A Bíblia não diz que ele gastou com prostitutas. A Bíblia diz que ele gasta o que é dele e gasta de forma dissoluta. Só que veja qual é um dos sintomas do filho mais velho. Que além dele não entrar na festa que o pai preparou para quem voltou, ele é caluniador e destruidor de imagens. E por que ele faz tudo isso? Porque ele tenta de alguma forma tentar impedir de que o pai tenha desejo de se aproximar de novo pelo filho que saiu. Cuidado para você não perder de conhecer gente muito especial por conta de coisas que você ouviu da parte de filho mais velho acerca dela, porque não está aceitando a festa que o pai está preparando para a vida dela. Olha para alguém do seu lado e diga assim para ele: se você se afastar de mim, você vai perder conhecer alguém incrível. Diga isso para ele, diga: nunca seja influenciado por alguém que você não conhece. Esse irmão é igual a alguns. Esse irmão é igual a alguns. Algumas pessoas que gostam de lançar o passado das pessoas em face, porque não acreditam que a vida dela terá mais futuro. Mas eu amo Deus, porque apesar de Deus nunca ter falhado, Deus ele sempre nos dá capacidade de realizarmos um futuro novo. O teu passado pode ter sido ruim, mas se você voltar para casa, o teu futuro está intacto.
e já está decretado, irmãos, e não vai ser nenhum filho diabo, fofoqueiro, linguarudo, que vai impedir a festa que o pai já preparou para você. Sabe o que eu percebo? É que o irmão mais velho que está dentro da casa, ele está perdido, e ele também precisava ser salvo, porque ele calunia, ele ainda mente, ele tem ódio, não tem compaixão, ainda não tem amor, ainda não sabe abraçar, ainda não consegue levantar quem errou. E uma das características de um servo é participar da festa, é amar, é ajudar quem errou a se levantar, é ajudar quem saiu a retornar. Mas eu louvo a Deus, porque nessa igreja não existe síndrome de filho mais velho. Aqui a gente coincide em andar com as mesmas práticas do Pai. O Pai diz: tudo que eu tenho também é teu, desfruta. Ele diz: eu não quero, eu não vou. Aí ele fala: então tá bom, então eu também não entro. Irmãos, mas sabe o que eu acho lindo? É que está o dois do lado de fora, e o filho mais novo dentro da casa, e a festa acontecendo. Enquanto o irmão mais velho está reclamando da festa que o pai fez, o filho lá dentro está lá, aproveitando a festa. E o pau está quebrando lá fora. Seu pai está brigando com seu irmão, e ele, você está brigando por causa de alguém, mas ele está dentro da casa festejando e se alegrando. Você está preocupado com a vida de alguém, e a vida dele está andando, ele não está nem aí para você. E como eu digo lá na igreja, ele está cantando e andando para você. Você entendeu depois de 5 segundos. Ele não está nem aí para você, ele está cantando, andando e dançando. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você não comer do churrasco de quem voltou, você só vai ficar sentindo o cheiro, irmãos. Porque a festa vai continuar de qualquer jeito. Se você não quiser se aproximar, você só vai deixar de viver o momento, porque a festa vai continuar de qualquer jeito. Então deixa eu te dar um conselho: se aproxima de gente que está vivendo festa, porque a festa que está acontecendo para ele também vai ser bênção para você. Eu acho isso aqui muito lindo, e aqui eu vou começar a finalizar. É que Deus não revoga a bênção por causa de quem quer que seja. Pode gostar ou não, pode aceitar ou não, vai com a sua cara ou não, vai orar por você ou não, Deus não está nem aí. Deus não revoga nada por causa de ninguém. A indignação do filho mais velho não acaba com a festa que o pai preparou para ele. A murmuração do irmão mais velho não fez o pai acabar com a festa que foi preparada. Ele pode até não querer entrar na festa, mas a festa não terminou por causa disso. Deixa eu dizer algo para você: Deus vai te honrar tanto no ano de 2023, levanta a mão, IMC, que vão ter pessoas que vão ficar incomodadas, vão reivindicar, vão até querer falar alguma coisa, mas o que ele fala não vai mudar nada que o pai preparou para você. Então deixa eu te dar um conselho: só continua se resolvendo com o pai, porque quem já se resolveu com o pai não tem que dar satisfação para quem não quer entrar na tua festa. Aleluia. Dentro da casa, fica de pé que eu vou orar agora. O filho pródigo, ele vai descobrir 3 coisas. Me pergunte quais. É que o melhor continuava guardado com o pai. Escute isso aqui: nada que você já viu do lado de fora se compara com as coisas que dentro da casa do pai o pai quer fazer você experimentar. Ele falou: nossa, quanta coisa eu vivi do lado de fora, mas nada que eu vivi se compara com as experiências que eu tive dentro da casa do pai. Vamos ser sinceros: você pode gostar muito de sertanejo, de funk, de pagode, mas nada se compara com os louvores que a gente ouve dentro da casa do pai. Você pode já ter ido em rave, vaquejada, festa de cidade, pagode, para quinto dos infernos, mas nada se compara à presença que a gente sente aqui. Você pode já ter viajado para muitos lugares, mas você nunca sentiu uma presença tão boa quando você sente quando você dobra os seus joelhos na casa do pai. Nada que você viver do lado de fora se compara com as coisas que o pai tem o desejo de fazer você desfrutar aqui dentro. Segunda coisa que ele descobre é que com certeza ele conheceu amores por conta das condições que ele tinha fora,
mas nada se compara com o amor e com o abraço do pai. Porque ele não sentiu falta de outro lugar, ele não sentiu falta da casa. Ele não disse assim, vou voltar para o meu quarto. Ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai. Porque ele entendeu que nada se comparava com o amor que o pai tinha com relação a ele. Terceira coisa que ele descobre é que ele achou que ele não iria receber o amor do pai quando ele retornasse. Porque o discurso dele é de quem está preocupado. Quando eu voltar lá, eu vou dizer, pequei contra o céu, pequei também perante a ti, não sou digno. Mas quando ele volta, o pai sai correndo, quebra o senso cultural, sai da casa, e junto com ele, pega nas mãos dele, e passa pelos porteiros com ele, passa por quem está na casa com ele, e faz uma festa para ele. O pai está dizendo para alguém aqui, quem já conversou comigo, não precisa mais se preocupar com olhares de ninguém lá fora. Se você já se resolveu com o pai, você tem livre acesso à casa dele com dignidade, com cabeça erguida. Bata no teu peito e diga, eu não devo mais nada para ninguém. Que bom por isso, porque eu fui alcançado pelo amor do pai. Quarta coisa que ele descobre é que por muitas vezes ele quase morreu. Eu estou falando de morte física, fome, dificuldade, necessidade. Teve dia que você saiu, a bala não te acertou, o carro não te atropelou, o carro não virou, a moto não bateu, quem saiu para te alcançar não te alcançou. Foi o dia em que Deus quebrou o arco, cortou o laço, queimou os carros no fogo por causa de você. E se você está aqui essa noite, irmãos, é porque você é fruto da misericórdia de Deus. E deixa eu dizer algo para você, essa mesma misericórdia que te alcançou, ela vai alcançar e vai dar livramento para alguém da tua família. A misericórdia de Deus que te buscou lá fora é a mesma misericórdia que vai buscar lá fora alguém que você ama. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder para adorar a Ele. Vamos, MC, vamos adorar o Rei.